Quero te convidar a abrir sua Bíblia na carta de Tiago, Tiago 4, 7 a 10. Diz assim: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Amém? Irmãos, pode sentar-se. Fiquem à vontade. Amados, pela manhã falamos um pouco sobre dois inimigos implacáveis do cristão. Dois, que é a carne e o mundo. A mensagem foi gravada. A carne é o inimigo interno, é a nossa natureza humana, e o mundo é o inimigo externo. E um é alimentado pelo outro. Um é alimentado pelo outro. A carne ou a natureza humana, ela é influenciada terrivelmente pelo sistema mundano vigente, né? E vice-versa. Há uma influência da nossa carne pelas coisas mundanas e o contrário também é verdade. Porém, a partir do versículo 7 aí, Tiago vai nos revelar um terceiro inimigo comum do cristão, que é o diabo. É o diabo. O diabo é um inimigo real. Não é um ser imaginário, não é um ser mitológico, ele é um personagem histórico e não é folclórico. Tá, queridos? Hoje em dia, muitos ensinam que o diabo não existe. Não existe. Mas que é apenas um símbolo do mal. Jesus, Pedro, Tiago, João, todos personagens bíblicos não pensavam assim. Eles falavam desse inimigo como um ser real, como o inimigo do ser humano. Né? E mais. O diabo é discreto. O diabo é discreto, não faz questão de aparecer, ele não é exibido e não se importa se os homens não acreditam nele. Não está nem aí. Na verdade, a propaganda que mais ele gosta é: eu não existo. Essa é a melhor propaganda para ele. Na verdade, ele prefere até que as pessoas digam que ele é um mito, que ele é uma influência do mal somente, é um pensamento negativo, né? Que é um mito, uma lenda, uma fantasia, pois quanto mais as pessoas duvidam da sua existência, mais ele as destrói na surdina, no secreto. Porque se você entende que ele é real, você vai entrar na luta, né, e buscar as armas certas através da Bíblia. Agora, se você pensa que é um ser lendário, folclórico, não é real, então, como lutar com um inimigo desse? Irmãos, Deus sempre está do nosso lado, amém? Nos ajudando a vencê-lo. Ele sempre nos concede graça, como diz a palavra, favor e estratégia para derrotá-lo. Na verdade, ele já é um derrotado. Ele foi derrotado na cruz. Amém. Mas ele não está inoperante. Está ativo. Tiago 4, 6, parte A, diz que Deus nos dá maior graça. Mas a graça de Deus não nos isenta da responsabilidade. Não nos isenta. Tem coisas que nós devemos fazer para vencer esse inimigo. A graça de Deus, o favor de Deus, não tira a nossa responsabilidade de obedecer a Deus. Na verdade, queridos, a graça anda de mãos dadas com a obediência. Quanto mais graça ou favor recebemos de Deus, mais obediência devemos ter para com Deus. Porque a obediência é o ponto central para se vencer o diabo. Como vencer, então, esse inimigo real? Primeiro, nos submetendo a Deus. É fato, versículo 7, parte A. Sujeitai-vos, pois, a Deus.
Uma outra versão diz: sejam submissos a Deus. A palavra submissão é um termo militar que trata das hierarquias nas corporações, né? Todo militar conhece bem esse termo. Submeter-se, obedecer, cumprir ordens. No mundo militar é assim. Se não for por bem, vai por mal. Se não obedecer, vai preso. É simples assim. Em outras palavras, sujeitai-vos significa ponham-se em seu lugar. Fique no seu posto. Não saia do seu quadrado. Obedeça. Por exemplo, um soldado raso não pode agir na corporação como se ele fosse um general. Não pode. Um subalterno precisa obedecer aos seus superiores. Da mesma maneira, o reino de Deus existe. Existe o general e existe o subalterno. Existe a patente alta e existe a patente baixa. Nós somos esses soldados, patente baixa. E Jesus é o general. Aleluia. De 5 estrelas. Não sei se é o maior que se tem, né? Ele manda, nós obedecemos. Ele dá as ordens e nós baixamos a cabeça e dizemos: sim, Senhor, me ajuda a obedecer. Me ajuda. Portanto, queridos, a sujeição é um ato da vontade quando dizemos para Deus: não se faça a minha vontade, mas a tua. Que a tua vontade prevaleça na terra e não a minha vontade no céu. Então, quer um conselho? Renda-se incondicionalmente a Deus. Ponha todas as áreas da sua vida nas mãos de Deus, sob a autoridade dele. Confie e obedeça à palavra dele. E você não precisará temer mal algum. Não precisará temer o poder do diabo. Ele tem poder, mas todo o poder é de Jesus. Aleluia. Quem se submete a Deus não teme olho grande. Quem se submete a Deus não teme macumba. Quem se submete a Deus não teme mal olhado ou coisas do tipo. Então, amados, para vencermos o diabo, precisamos primeiro nos submeter a Deus. Segundo, precisamos também resistir ao diabo. Resistir. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Fugirá. Somente quem se submete a Deus pode resistir ao diabo. Se vivermos em obediência ao Senhor, seremos presas fáceis para esse inimigo, se não nos obedecermos, se não nos submetermos ao Senhor. Seremos presas fáceis. Seremos vítimas. Seremos capazes na mão do diabo. Em Atos 19, tem um caso interessante de alguns homens, por exemplo, que tentaram expulsar o demônio de um homem. Alguns homens, 7 no total. 7 contra 1. E eles eram filhos de um sacerdote, mas não conheciam a Jesus e não se submetiam a Deus. Só que eles entraram numa área que não era deles. Tentaram expulsar demônio em nome de Jesus, a quem Paulo pregava. Eu vou ler essa história para vocês. Atos 19, versículo 13 a 20. Se quiser anotar. Alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu lhes ordeno que saiam. Os que estavam fazendo isso eram os 7 filhos de Seva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Um dia, o espírito maligno lhes respondeu: Jesus eu conheço, Paulo sei quem é, mas vocês, quem são? Então o endemoniado saltou sobre eles e os dominou, espancando-os com tamanha violência que eles fugiram da casa nus e feridos. Imagina a cena, queridos. Pelados e machucados. Quando isso se tornou conhecido de todos os judeus e os gregos que viviam em Éfeso, todos eles foram tomados de temor
e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vinham e confessavam e declaravam abertamente as suas obras mais. Grande número dos que tinham praticado ocultismo reuniram seus livros e os queimaram publicamente. Calculado o valor total, esse chegou a 50.000 dracmas. Dessa maneira, a palavra do Senhor muito se difundiu e se fortalecia. Que caso, que história! Pessoas foram envergonhadas, porque não se submeteram a Deus, não conheciam a Jesus, pensavam que o nome de Jesus era uma fórmula mágica, era só citar o nome de Jesus e as coisas aconteciam. Na verdade, eles usavam o nome de Jesus a quem Paulo pregava. Certo comentarista diz que podemos pregar em nome do Jesus anunciado por John Wesley. Podemos pregar o Jesus, anunciado por George Whitefield, por Moody, por Finney e por tantos outros. Mas se não tivermos nossa própria comunhão, obedecendo e sendo dirigidos pelo Senhor, as forças do mal poderão prevalecer contra nós. O Cristo desses homens de fé precisa ser também o nosso Cristo. Amém. O poder que possuíam deve ser o nosso. A consagração deles deve ser também a nossa. Só assim derrotaremos as forças malignas nos dias atuais, como eles derrotaram em seus dias. O nome de Jesus é poderoso. Aleluia. Amém? O nome de Jesus tem poder. Continuando então, Efésios 4, 27, diz que não devemos dar lugar ao diabo. Vamos diminuir. Está para ir já para você, né? Mesmo assim está vindo aqui. Não devemos dar lugar ao diabo. Efésios 4, 27. Agora, o interessante é o que vem antes e o que vem depois de Efésios 4, 7. Eu vou ler esse contexto. O contexto, amados, é o antes e o depois. Tá? O que vem? Qual é a visão geral que Paulo está tratando aqui? 4, 25 a 30. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros do mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. Viu o contexto? E mais à frente, o que furtava ou roubava, não roube mais. Antes, trabalhe fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Então, antes e depois mostra o que é dar lugar ao diabo, a mentira, o roubo e tantas coisas. E vou ler novamente Tiago 4, 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Agora, o texto também paralelo a esse, de 1 Pedro, capítulo 5, verso 8 e 9, é muito interessante, quando Pedro diz: sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao derredor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Então Pedro vai falar também da resistência ao diabo. E o nosso Senhor Jesus, na prática, ele resistiu ao diabo. Na última tentação, ele disse o seguinte, em Mateus 4,10: retire-se, Satanás. E o diabo se retirou. Jesus tinha autoridade própria. Hoje, nós resistimos ao diabo em nome de Jesus, não em nosso nome.
Não em nome de uma igreja, não em nome de um pastor, mas no nome que é sobre todo o nome. Amém. Então, amados, tanto nosso Senhor Jesus como Tiago e Pedro enfatizaram aqui a importância de resistir ao diabo, desenhando, precisamos ordenar que o diabo saia da nossa vida. Ordenar, literalmente, que o diabo saia da vida de nossos filhos. Pastor, o diabo pode estar influenciando, pode estar soprando, pode estar criando problema, pode estar influenciando por mal. Então não brinque. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Ele é velho de guerra. Já derrubou milhares. Já levou milhares para o inferno. E está de olho em você. É uma mensagem pastoral antiga. O título é: o diabo não desistiu de você. E não desistiu. Pastor, é para botar medo? Não, estou usando os textos bíblicos. Então, por toda vez que você lê a Bíblia, você vai ter que ficar com medo. Mas o ponto é: submeta-se ao Senhor. Amém. Obedeça a palavra. E não tem poder das trevas, queridos. Amém. Nós temos que ser o povo dos pés juntos. Vai lembrar de um satanista, que ele fazia trabalho de feitiçaria para todo mundo e derrubava milhares. Mas quando ele encontrava o povo dos pés juntos, aqueles que dobravam os joelhos e estavam ali, prostrados diante do Senhor, ele não conseguia tocar. Amém. Porque maior é o que está conosco. Amém. Então, sempre que uma tentação vier à nossa mente, precisamos repreender em nome de Jesus. Precisamos repreender. Sempre que uma dúvida acerca da palavra de Deus nos tentar confundir, né? Botar dúvida da palavra de Deus, temos que repreender em nome de Jesus. Resistir firmes na fé. Amém. É a palavra de Deus. Sabe por que precisamos resistir ao diabo? Simplesmente porque na cruz do Calvário o Senhor Jesus esmagou sua cabeça e nos concedeu autoridade sobre ele e sobre os seus demônios. Foi na cruz. A vitória não é nossa. O poder não é nosso. O poder é do nosso Senhor. Aleluia. E ele nos deu esse poder. Lá em Lucas 10, 19 e 20, eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e sobre toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Aleluia. Mas não vos alegreis, porque se sujeitam os espíritos. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Amém. Sendo assim, amados, precisamos e devemos nos revestir de toda a armadura de Deus para ficarmos firmes contra as astutas ciladas do diabo, como diz Efésios 6, 11. Terceiro, para vencermos o diabo, precisamos nos aproximar de Deus com arrependimento, quebrantamento, humilhação. Versículo 8. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Amados, toda ação produz uma reação. Quando nos chegamos mais a Deus, ele também se chega mais a nós. Amém. Abraão chegou-se a Deus e conversou com ele sobre Sodoma. Lembram? Ló, por outro lado, ele mudou-se para Sodoma e perdeu a bênção de Deus. Perdeu tudo que havia conquistado na sua ânsia, na sua ganância. E terminou a vida dentro de uma gruta, sendo pai dos seus próprios netos. Malaquias 3:7 diz: desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Agora, como nós devemos nos achegar ou nos aproximar de Deus? Qual é a recomendação bíblica? O que Tiago nos dá? Qual é o norte que ele pinta para nós? Ou desenha para nós, melhor dizendo?
confessando a Ele os nossos pecados, pedindo a purificação por meio do sangue de Jesus e abandonando o pecado. Confissão, purificação e abandono. Tiago diz: purificai as mãos, pecadores, e vós de ânimo dobre. Irmãos, é interessante, porque esse texto não foi escrito para o ímpio. Não, mas para o justo. Tiago está aqui dando uma escovada naqueles crentes. Literalmente. Escovada. Será que essa palavra se aplica a nós? Será que precisamos limpar as mãos, chorar, lamentar e nos arrepender de algo? Amados, a verdade é que sempre teremos do que nos arrepender. Sempre. Seja o arrependimento por orar tão pouco, já é um motivo de se arrepender. Seja o arrependimento por não ler a Bíblia como deveríamos, já é um motivo de se arrepender. Seja o arrependimento por deixar de fazer o bem em algum momento. Seja o arrependimento de não evangelizarmos como deveríamos evangelizar. Usar as nossas redes sociais para proclamar boas novas. Seja o arrependimento por nossa presunção em dizer hoje ou amanhã faremos isto ou aquilo quando nem sabemos se vamos acordar amanhã. Como diz aqui Tiago 4,13, que eu estarei pregando em breve. Enfim, amados, o que não faltam são motivos para nos levar ao arrependimento. O que não faltam motivos para colocarmos a boca no pó, chorar e plantear. Portanto, se você consegue se ajoelhar perante o Senhor dos céus e da terra, que é 3 vezes santo, dizendo: graças te dou, ó Deus, porque não sou como os demais homens, então você não é um cristão. Você é um hipócrita. Lucas 18 fala de 2 histórias, 2 homens, eu preguei há pouco tempo sobre ele. O fariseu e o publicano. O fariseu, cheio de si, cheio de justiça própria, disse: Senhor, graças te dou, eu não sou como os demais homens, todos são um bando de tralha, eu sou o cara. Esse é o hipócrita, cego em relação à sua própria natureza. E Tiago continua dizendo para cada um de nós, versículo 8, parte B: pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Palavra confrontadora para um domingo à noite. Mas como estamos na sequência aqui desse estudo, ela é apropriada para cada um de nós. Lavar as mãos era mais do que um costume, queridos. Lavar as mãos era um rito. Os sacerdotes deviam lavar-se e banhar-se antes de iniciarem o seu ofício. Lavar a mão também naquele contexto é uma questão de uma higiene rígida. E com o tempo, esse lavar as mãos tornou-se mais do que um ritual e mais do que uma questão de higiene. Passou a ser uma atitude espiritual, um desejo profundo de purificação, de restauração. E essa purificação vem por meio do arrependimento de pecados. Essa purificação vem por meio do sangue de Jesus, que nos purifica de todo o pecado. Amados, o arrependimento verdadeiro limpa as mãos e lava o coração do arrependido. E essa purificação deve ser diária. Essa purificação deve ser constante. Essa purificação deve ser ininterrupta. E eu até comparo o nosso coração, já comparei algumas vezes, a um carro. E quem tem carro sabe ou vai entender bem essa simbologia. Você leva o carro no lava-jato, todo sujo, todo enlameado, por dentro aquela bagunça. Às vezes tem pedaço de doce ali de 1 ano. E quando sai do lava-jato, sai novinho, com cheiro de novo. Mas no mesmo dia, já começa a sujar de novo. No mesmo dia, já começa o processo de deterioração. Na verdade, essa é uma lei antiga chamada de entropia. Tudo nesse mundo tende a desgastar-se. Tudo nesse mundo tende a sujar, a regredir. Você não precisa, passar com o seu carro na lama, jogar ele na lama para se sujar. Não, é automático. A própria lei, a natureza, a poeira vai penetrando.
e vai fazendo o seu serviço. E uma semana depois, dependendo como você usa, precisa de uma geral novamente. Isso é constante. A casa é a mesma coisa. Se não limpar uma semana, meu irmão, fica inviável o trânsito, roupa, tudo. Nosso coração também é assim. Não precisamos cair de cara na lama do pecado para nos sujar. Não precisamos. A sujeira vem naturalmente, no corre-corre do dia a dia. A poeira do pecado vai sujando o nosso coração. Você acha que estou exagerando? Né? Olha o que Tiago diz, no capítulo 4, 17. Aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, está pecando. Só isso aí já é o suficiente para um monte de sujeira. Sabe o bem que deve fazer e não faz. Na Bíblia Viva é mais claro ainda. Lembre-se também de que saber o que deve ser feito e não fazer é pecado. Quantas coisas sabemos que deve ser feita e não fazemos? Já falei. Sabemos que devemos ler mais a Bíblia e não lemos. Sabemos que devemos orar mais e não oramos. Sabemos, né, que devemos talvez contribuir mais financeiramente com a obra de Deus e não contribuímos. Sabemos que deveríamos amar a Deus acima de todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos, e muitas vezes não amamos nem a Deus e nem ao próximo. Há pessoas precisando de uma visita, sabemos que temos que visitar e não vamos. Sabemos que devemos perdoar como Deus nos perdoou e não perdoamos. Sabemos que temos que amar nossas esposas como Cristo amou a igreja, vai para os maridos, mas muitas vezes somos grosseiros e estúpidos. Sabemos. O que fazer diante desse quadro? Precisamos nos humilhar perante o Senhor. Versículo 9 e 10, Tiago completa. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Amados, nossa tendência é tratar o pecado com leviandade e até mesmo rir dele. Tendência humana. Mas, Tiago diz, se aflijam, chorem e lamentem. Converta-se o vosso riso em pranto. Muitas vezes estamos rindo para cá e para lá quando deveríamos estar chorando, pranteando. Literalmente. Na edição pastoral de 1990, o versículo 9 diz: reconheçam a própria miséria, cubram-se de luto e chorem, que o riso de vocês se transforme em luto e alegria em tristeza. Na Bíblia Viva, não posso deixar de mencionar, haja lágrimas pelas coisas erradas que vocês fizeram, haja arrependimento e aflição sincera, haja tristeza em vez de riso e desgosto em vez de alegria. Amados, o pecado é algo sério. E uma das características da verdadeira humildade é encarar a seriedade do pecado e tratar da nossa desobediência. Consertar os nossos caminhos com a ajuda do Espírito Santo. A motivação da mensagem e o propósito de Tiago não é só nos levar à humilhação, porque no final porque Deus vai te exaltar. É a palavra, é a promessa de Deus. Salmo 51, 17 diz que coração compungido e contrito Deus não despreza. Não despreza. Muitas vezes oramos pedindo a Deus para nos tornar mais humildes. Mas o mais correto não é pedir a Deus para nos tornar mais humildes. É nos humilharmos diante de Deus, confessando os nossos pecados, chorando por causa deles e nos arrependendo de cada um deles. Isaías 66, versículo 2 diz: mas o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. O Salmo 34, 18 diz, por fim: perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado e salva os de espírito humilde.
Sendo assim, queridos, quando nos humilhamos na presença do Senhor, reconhecendo que estamos muito aquém de sua vontade e pedimos a Ele socorro, Ele nos socorre, nos exalta e nos levanta, nos perdoa, nos lava. E saímos da sua presença como aquele carro sai do lava-jato, limpinho, cheiroso, perfumado, como se tivesse 0 bala. Depois da humilhação e do reconhecimento de pecados, vem o perdão, vem a paz. E quando estamos em paz com Deus, temos paz uns com os outros. E uma fonte de paz começa a jorrar dentro de nós e para a glória de Deus, o Pai. Amém, queridos? Vamos ficar de pé. Vamos estar orando, buscando a face de Deus. Nunca é demais nos arrepender. Nunca é demais colocar a boca no pó. Nunca é demais. Mesmo que você não chore, não tenha facilidade de derramar lágrimas, mas você pode chorar por dentro, no coração, na alma, e pedir ao Senhor: Senhor, mostra-me onde estou errando. Mostra-me, Senhor, o que eu estou fazendo que está entristecendo o Teu Espírito Santo. Senhor, revela para mim a imundície do meu coração. Eu quero ter um coração puro, sincero, honesto na Tua presença. Então me ajuda, Senhor, a viver em integridade. Me ajuda, Senhor, a viver em obediência. Me ajuda, Senhor, a viver em submissão para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Pai amado, estamos aqui, Senhor, nessa noite. Pai, essa palavra que Tiago escreveu para a sua igreja da época é tão atual para nós hoje, Senhor. Como precisamos, Senhor, nos afligir. Como precisamos converter, Pai, a nossa alegria em choro, Senhor. Como precisamos, Senhor, nos submeter à Tua presença. Como precisamos também, Senhor, em meio a isso tudo, essa humilhação diante de Ti, ao mesmo tempo resistir ao diabo. E a Tua palavra diz que ele vai fugir de nós. E nós cremos nisso, Senhor. Cremos na Tua palavra. Cremos. Então, damos uma ordem a todo poder demoníaco, a toda força de Satanás, que largue as nossas vidas, deixe de perturbar os nossos sonhos. Em nome de Jesus, que toda influência do demônio saia desse lugar e deixe de influenciar a mente, o corpo dos nossos jovens e crianças. Em nome de Jesus, ordenamos a todo principado e potestade que bata em retirada, todo espírito de enfermidade que caia por terra, que saia em nome de Jesus, que sejamos libertos, que sejamos livres, que sejamos curados, restaurados no corpo, na alma e no espírito, para a glória do Senhor, em nome de Jesus.